Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui na Web Rádio Amparo, diretamente de Worcester, nos Estados Unidos. Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo, seja todo mundo bem-vindo. Nós agradecemos a você por permitir que a Web Rádio Amparo entre no seu lar e assim possa ela fazer também parte deste momento tão especial na sua vida. Nós simplesmente te agradecemos porque nós sabemos que todo dia em nossas vidas, em todos os dias do nosso ocorrer da nossa vida, é dia de oração. Rezar, ele nos leva a conversar com Deus. E nessa conversa nós temos a oportunidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus por tudo o que Deus tem concedido para nós. E ao mesmo tempo, acredito que nós possamos também neste momento, na oração, abrir o nosso coração para Deus e falar das nossas dores, falar dos nossos espinhos, falar das coisas que têm atrapalhado as nossas vidas, dos conflitos, dos fardos pesados que carregamos nessa nossa caminhada terrestre. Amados, vocês sabem que quando uma mãe ora pelo seu filho, se vocês sabem que o milagre aconteça, você sabe que naquele momento o milagre irá acontecer. Esse milagre já começa na primeira atitude da mãe em prostrar-se para orar, pois gera esperança, fortaleça a nossa fé, fortalece a fé e faz brotar a caridade. Orar pelos nossos irmãos, seja por um filho, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo amigo ou por qualquer outra pessoa que esteja ao nosso redor. Além de tudo, amados, ela renova a esperança nos corações daquelas pessoas que nós estamos intercedendo. E assim eu faço uma pergunta a vocês, amados ouvintes. E você, já rezou hoje? Já rezou pelas pessoas que estão aí ao seu lado neste momento? Já rezou pelas pessoas que se encontram no seu dia a dia? Não perca tempo, amados, não perca tempo, pois a oração nos torna mais nobres. A oração nos torna mais sábios, a oração nos torna mais inteligentes. É um ato de amor que nos aproxima cada dia mais de Deus e também das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós temos a graça, amados, de podermos contarmos aqui conosco hoje a Mozarene, uma paroquiana, uma coordenadora dos movimentos das mães que oram pelos filhos aqui nos Estados Unidos. Como disse para vocês, ela é uma paroquiana nossa aqui da nossa comunidade que está fazendo um trabalho excelente e que tem feito diferença em nossa comunidade, nas comunidades ao nosso redor, levando a força da oração das mães, levando também a força para as mães poder de novo estar orando, para que permaneçam firmes, fiéis a Deus e não desista diante dos desafios. O trabalho realizado por ela e pelo grupo é árduo, todo o trabalho é árduo, mas cheio de amor, enriquece a espiritualidade, mas também aumenta a questão do nosso entendimento, a ética, a moral e também o social. A oração, amados, também digo para vocês, é um dos primeiros atos que derruba o egoísmo.
mantendo-nos no caminho da humildade e também nos direciona principalmente a Jesus Cristo, que nos conduz a Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, amados, hoje nós iremos conversar com Mozarene e assim nós iremos também neste momento rezar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, que neste advento nos convida a preparar os nossos corações para a chegada de Jesus. Pedimos que derrame sobre nós as graças necessárias para que vivemos como Maria e José, mulheres e homens de oração, coragem e fé. Nossa Senhora de La Salete, Mãe Santíssima, Mãe orante, intercede por todas as mães que nos ouvem neste momento. Fortaleça-as na fé, renove nela a esperança e faça com que continue confiando em Jesus Cristo, que elas cresçam cada vez mais na prática da oração, na caridade, no amor por aqueles que estão ao seu redor. Mãe, por tua intercessão, consagramos também, ó Mãe, ao teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cada um desses nossos ouvintes, a essa rádio, a este programa, para que seja também instrumento de evangelização, de transformação. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua Web Rádio Amparo. Já voltamos. As ondas se agitaram e o vento balançou, e o meu pequeno barco em alto mar não afundou. Em meio à tempestade eu nada temerei. Jesus não falhará, com tua voz o mar vai acalmar. A tempestade vai passar. As ondas se agitaram e o vento balançou, e o meu pequeno barco em alto mar não afundou. Em meio à tempestade eu nada temerei. Jesus não falhará, com tua voz o mar vai acalmar. A tempestade vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que tudo vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que no meu barco está. Eu creio, espero, confio no Senhor, que tudo vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que no meu barco está. A tempestade vai passar. Eu sei que vai
espero. Em Mateus 8, versículo 23 a 27, diz que Jesus entra no barco e os seus discípulos seguem. Naquele momento veio um vento forte, uma tempestade forte, e começou a sacudir aquele barco. E eles se desesperaram, diz a palavra. Eles entraram no terror e acordaram o mestre que estava dormindo, desesperado. Socorre-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. Ao som da voz dele tudo cessa. Ao som da voz dele tudo se acalma. Eu creio, eu espero, eu confio que tudo vai passar. A tempestade vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que tudo vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que no meu barco está. Eu creio, espero, confio no Senhor, que tudo vai passar. Eu creio, espero, confio no Senhor, que no meu barco está. Eu creio, espero, confio no Senhor, que tudo vai passar. Eu creio, eu espero, confio no Senhor, que no meu barco está. A tempestade vai passar. Eu sei que vai, ela vai passar. Toda tempestade do teu coração, da tua vida, creia, creia, espera, confia no Senhor, que tudo vai passar. Eu sei que vai, ao som da tua voz, ao som da tua voz, Jesus, ao som da tua voz. Eu sei, ao som da tua voz, tudo cessa, tudo se acalma. Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Igreja em Missão pelo Mundo. Direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. Aumente o volume. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Olá, meus queridos amados irmãos, mais uma vez sejam vocês bem-vindos à nossa Web Rádio Amparo. A quem vos fala, o vosso diácono Alex. Mais uma vez, vocês sejam sempre bem-vindos aqui. É com muito amor em nossos corações que nós recebemos cada um de vocês aqui conosco. E hoje nós temos a graça de contar conosco uma paroquiana da nossa comunidade de Worcester, que está fazendo um trabalho muito lindo com as mães que oram pelos filhos.
Eu acredito que quando uma mãe ora pelo filho, muitas graças acontecem na vida desses pequenos. E por isso que hoje nós vamos trazer para nós, juntamente com isto, para mostrar um pouquinho também sobre esse trabalho, sobre essas todas as partes, claro, também um pouquinho sobre a vida pessoal da Mozarene. Então, Mozarene, bem-vinda à nossa Web Rádio Amparo, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, Giacomo Alex, e é sempre uma alegria muito grande quando a gente pode dividir a nossa história de imigrante, a nossa história de católico imigrante, né, com todas as outras pessoas. Então é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite participando com você. Muito obrigada, com o senhor. Nos conhecemos há tanto tempo, né? Exato. Mas é muito linda, mas apesar dessa formalidade, é muito linda a gente ver, mesmo tão grande tempo nós temos aqui na nossa comunidade. Sim. A gente vem criando vários laços, mas muitas vezes a gente não conhece a base de onde que nós viemos, de onde que nós estamos. E assim, quem é a Mozarene? Quem é a Mozarene, vamos falar, lá no Brasil, para vir para cá? Bem, eu tem 18 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos e a gente veio para cá, claro que como a maioria das pessoas vem, né, por dificuldades financeiras que passamos no Brasil, e era uma situação que eu jamais imaginaria viver, de vir para cá, mas a gente olha sempre a mão de Deus na história da gente, né? E me converti muito cedo na igreja, desde os 14 anos, comecei pela renovação carismática, com o convite de uma tia muito querida minha, mas já gostava de ir à igreja com a minha avó, nas vigílias com ela, do sábado de aleluia, na missa da Páscoa, eu tenho muitas memórias com ela nesse sentido. E aí até que um dia minha tia me chamou para ir no grupo de oração, e ali eu fui fisgada de primeira, caí na rede muito fácil. E daí foi, né? Grupo de oração, grupo de jovens, participei do movimento sacerdotal mariano muito tempo, fui catequista de crisma, enfim, assim, com uma história já de bastante tempo na caminhada, né? Até chegar aqui. Exato, e isso sempre faz nós crescer muito mais na fé. A gente tem uma base mais sólida, poder enfrentar vários sofrimentos, várias situações que vêm acontecendo em todas as nossas vidas. Praticamente, exemplo, a tua vinda do Brasil para os Estados Unidos, o que você passaste, o que vieram, você não sabia o que ia encontrar nessa terra, não sabia o que era essa terra. Então tudo isso a gente vê. Quando a gente pisa aqui, a gente se encontra mais, vamos dizer, mais num ponto de apoio, até chegar um certo momento de nós falamos, mas espera aí, cadê minha casa? Aonde está minha casa? E como que vocês tiveram ver esse norte, aonde está a minha casa? Do Brasil para os Estados Unidos. E essa casa, a gente sempre fala que é a casa de Deus, é a nossa primeira casa, o nosso primeiro amor. Como foi de novo, queria voltar e de novo ter este primeiro amor, chegando numa terra desconhecida. Sim. Para poder então descobrir de novo aonde que eu posso de volta beber dessa água que me dá força. Sim, é interessante que uma coisa que eu sempre passa pela minha cabeça é que quando a gente vem num primeiro momento para cá, você pensa que Deus está te colocando nessa nova vida pelos motivos financeiros, né? E à medida que o tempo vai passando, você vê que Ele tem planos muito maiores pra gente, né? Que é muito pequeno pensar que você tá num lugar desse somente por causa do dinheiro, né? E quando eu cheguei aqui, meu marido veio primeiro. Então, quando eu vim para cá, ele já estava 3 anos aqui. Eu vim uma vez, quando ele estava aqui há 1 ano e meio, para visitá-lo, porque até então nossas filhas não tinham visto. Então, eu não cogitava ficar sem elas. Eu vim para vê-lo, ver a situação, voltei. E daí nós trabalhamos em conseguir o visto das meninas. Eu vim com elas depois, a intenção não era ficar, porque ainda deixamos um negócio que eu continuei tocando no Brasil, mas aí, vendo a realidade do pai novamente, junto com os filhos, né, e eu gostei muito daqui desde o primeiro momento que eu coloquei os pés, me senti acolhida, então eu resolvi ficar.
Foi uma decisão muito difícil, porque aí tem a família, meus pais, que eram muito apegados com os nossos filhos, os pais do meu marido também, mas sempre falaram que era a minha família, que eu tinha, né, que dar prioridade, que buscar aquilo que era melhor para o nosso casamento, para a nossa vida. Então, quando eu cheguei aqui, o meu marido, que é o Nelson, todo mundo conhece assim ele aqui, ele já participava, né, vinha nas missas. Então, daí logo quando eu cheguei, claro que a primeira coisa pra gente que é católico é importante é procurar a igreja. Procurei a missa e através aqui da comunidade conheci muitas pessoas que eu tenho até hoje. E no início, como a gente trabalha no trabalho que aparecer, né, e até que a gente se estabilize, vai um tempo, mas eu sempre prometi a Deus, como eu não sabia a minha vida sem ser servindo a igreja, porque desde que eu me converti eu fui servir, fui me formar e servir, então eu vim com aquela coisa, eu quero servir, mas no início eu não podia, porque realmente a carga de trabalho era muito, muito grande. E ele participava, ali tinha a novena nas casas, né? Não sei se o senhor recorda, e às vezes ele ia com as meninas, eu não podia, porque eu estava fazendo curso de inglês, estava naquele início mesmo. Então os 2 primeiros anos foi complicado. E vindo à missa era o que eu conseguia. E até que quando eu consegui acertar meu horário de trabalho, como a gente fala aqui, o schedule, eu tinha prometido para Deus, olha, se o Senhor me ajudar a ajeitar, né, me dar horas assim, regulares, a primeira coisa que eu vou buscar é servir na igreja. E daí, na época, a gente tinha o Padre Rony, que estava conosco. Eu cheguei para ele e falei, Padre Rony, eu estou disposta a servir, eu agora estou com um tempo mais ajeitado e aonde o Senhor precisa de mim. E aí ele falou, minha filha, eu preciso de você, então, que bom, estou precisando de gente na catequese. Eu nunca tinha sido catequista de criança, mas Deus me quer ali, precisa de mim ali, eis-me aqui. E aí foi assim, eu dei o meu sim, e aí para minha surpresa, nem uma surpresa, porque Deus é sempre muito cuidadoso nas coisas, depois de mais ou menos umas 3 semanas, ele me chamou para conversar e falou, olha, eu tinha uma outra coisa para você, se você não se importar. Eu falei, não, o que é? Estou precisando de alguém para ser catequista da Crisma. Falei, opa, aí é comigo. Eu tinha feito isso há muitos anos já, por muitos anos no Brasil. E foi daí que eu comecei e pude retornar seguindo. E quando a gente serve numa pastoral, a gente também passa a fazer mais parte do convívio da comunidade, né? Das pessoas da comunidade. E passa a fazer amizades mais, que vão além do que só ali a missa aos domingos, né? Então foi assim, a fé sempre foi o sustento. Sempre foi a certeza de que em cada dificuldade Deus estava cuidando e que eu via aquele momento, né? Mas Ele já via lá na frente. Como muitas vezes, quando a dificuldade financeira bateu na porta da gente, que eu pedia para que meu marido não precisasse vir para cá, e ele acabou tendo que vir, e eu vejo que foi uma segunda oportunidade que Deus nos concedeu, e eu sou muito grata por isso. Exato, lê muito bem Padre Rony. Padre Rony hoje se encontra lá na Itália. Muito querido, muitas boas lembranças, né? Sim. Tive a graça de poder reencontrá-lo 2 vezes lá na Itália, lá juntamente com os redentoristas, mas é muito lindo, é do mesmo jeitinho, mesmas coisas, mesmos itens. Ele nos trata com um carinho enorme, com um amor tão grande que a gente parece que a gente não se sente perdido, a gente sente-se em casa. Sim, e não sei, então, quem sabe ele não vai um dia escutar, né? Esse programa, ele saber que a gente tem esse carinho, essa lembrança dele, né? Exato. Muito especial. Sim, foi ele o primeiro padre que me acolheu ali no serviço da igreja. Exato. E como que é sentir-se acolhida, mesmo por um padre que veio de outra parte, que não te conhece, mas apesar, não estou falando a questão de que seja somente a questão do sacerdote, mas você ser acolhida dentro da igreja. Qual é o sentimento? O que faz dentro de nós? Eu acho que faz a gente se sentir em casa, né? Porque, e aí, beleza, a Igreja Católica é justamente essa. Seja onde a gente for, seja no país que a gente for, aonde você estiver, você vai encontrar a mesma igreja ali, né? Não é uma denominação que nasceu ali, aquela igreja que é naquela esquina, aqui e ali, mas a gente sabe que é a igreja universal e que te acolhe e te faz sentir em casa, né? Então, voltar para esse convívio, voltar para o
convívio da comunidade, ter uma comunidade, faz a gente se sentir em casa e matar um pouco da saudade que a gente tem do nosso Brasil, né? Viver a nossa cultura, a nossa religião, mesmo em terras estrangeiras. Exato. Com toda essa parte, tudo isso faz nós crescer mais ainda a nossa fé. Tudo isso faz nós crescer mais ainda com desejo de conquistar das coisas que Cristo tem dado para nós em todas as nossas vidas. E isso a gente passa também para dentro da nossa casa. Isso acaba levando para dentro da nossa família, para dentro do nosso lar. E isso é a Igreja Católica. Ela é essa mãe que nos acolhe e também que leva tudo para os teus filhos. Mas voltando um pouquinho, Mozarene, lá no Brasil, de onde que você mesmo no Brasil? Ok, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, né? Não Vitória, eu sou de Cariacica, ali parte da Grande Vitória, comunidade Bom Pastor, hoje é um Santuário Bom Pastor, uma igreja que também foi parte da minha vida. Posso dizer que eu, não vou falar que eu cresci, né? Mas eu passei boa parte da minha adolescência, juventude ali, e sou muito grata por isso, porque esse período da vida da gente é sempre muito complicado, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de viver dentro da fé, nesse período de adolescência, juventude, de muitos males o Senhor poupa a gente, né? Então, eu sou de lá de Vitória, de Cariacica, mais especificamente, Paróquia Bom Pastor. Exato, se não estiver equivocado, é o Padre Anderson, que hoje se encontra lá, né? E também que é o diretor espiritual. Não mais agora, mas ele foi o primeiro e foi diretor espiritual nacional do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Mas já tem um tempo que ele teve que deixar por alguns motivos, e hoje eu não sei se já tem um ano, que fez um ano que ele foi mandado porque agora é santuário, né? E eu paro lá e está fazendo um trabalho muito bonito. Exato, ele é muito, muito querido também. Se não tiver equivocado, ele era da Grande Vitória. Sim. Em Vitória. Ele passou por algumas igrejas, a última que eu sei era a paróquia, uma comunidade, paróquia em Vila Velha, na Praia da Costa, e de lá, então, lá ele ficou bastante tempo, ele foi enviado pro Santuário Bom Pastor. Mas é muito rico. Mas, Mozarene, você viu que todas essas partes, a gente sempre vê o cuidado da mãe, o cuidado do pai, o cuidado dessa igreja que sempre nos acolhe em todos os momentos de nossas vidas. Em todas as partes que nós vemos, hoje nós possamos dizer que a nossa igreja, ela ampara muitas pessoas, e as pessoas não conhecem esse amparo da nossa igreja. Muitas pessoas não conhecem como a Igreja Católica, ela ampara as pessoas. E isto mostra como nós, imigrantes aqui nessa terra, como que nós estamos sendo bem amparados pela igreja, como nós estamos sendo bem amparados pela nossa comunidade, e como que vendo hoje a nossa comunidade como cresceu. Eu não acredito que você era da Holy Name, né? Não. Quando eu vim, a missa, a comunidade já estava aqui. Já estava aqui. Quando eu vim a primeira vez, que eu falei que eu fiquei só um mês com meu marido, era lá na Holy Name. Mas aí já quando eu voltei, que eu fiquei, nós viemos, a primeira missa foi aqui já. Aqui na Santíssima. Olha, que lindo, que lindo. É isso aí, queridos. Já voltamos com mais um pouquinho dessa nossa igreja, Missão pelo Mundo, aqui pela sua web Rádio Amparo. Já voltamos. Segura as pontas aí. Web Rádio Amparo. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé.
agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos a apresentar Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação: Diácono Alex Garcia. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Me sustenta e aumenta a minha fé. Olá, meus queridos, sejam vocês mais uma vez bem-vindos, tá bom? Com todo esse nosso viver aqui na nossa comunidade, em todas as nossas partes, a gente sempre encontrou vários desafios em todas as partes. A gente, claro, trocamos muito de exemplo, houve muita troca de sacerdote, muita troca de pessoas novas em toda, e tudo isso gerou para nós desafio. E acredito também que, como em 2019 foi um dos grandes desafios para nós aqui na nossa comunidade, que a gente pensou muitas vezes até acabar, que a gente pensou que o povo ia embora. E também teve aquela época do desafio que, quando teve a primeira, vou colocar assim, a primeira eleição de Trump, naquela época que ele falou que ia mandar todos os imigrantes também embora naquele mesmo período, né? E nesses desafios, e vemos que a nossa igreja ainda manteve-se de pé. Sim. Não é isso? E como que você viu isso para nós, esses desafios desses períodos? E também, claro, vamos colocar também um pouquinho de desafio sobre esse movimento das mães que oram pelos filhos. Eu acho que o desafio do movimento foi o desafio da igreja, né? Se a gente olhar ali nessa época do Covid, às vezes, como o senhor mencionou da questão do Trump, as pessoas ficam inseguras, mas a igreja nunca desiste, né? A gente não pode desistir, a gente precisa persistir e saber continuar evangelizando. Eu lembro quando a gente voltou da pandemia e foi muito complicado, eu acredito, para todas as igrejas e para todas as comunidades, porque as pessoas se acostumaram e se acomodaram. Primeiro, inicialmente, não queriam, ficavam lamentando que não podia ir para a igreja, né? Depois, quando pôde retornar, estava acostumado com aquela coisa de encontro pelo Zoom, de missa online, e a gente teve que
que bater muito forte de que era, né, necessário voltar para a igreja, voltar para a vida em comunidade. Então eu acho que é isso, é não desistir. Às vezes o caminho de Deus, ele vai ser sempre da porta estreita. A gente vai sempre encontrar percalços, a gente sempre vai encontrar dificuldades. A gente não pode desistir, a gente tem que confiar no propósito que Deus tem e ter certeza que Ele vai olhar a nossa fidelidade e que Ele é fiel também, né? E que a gente fazendo a nossa parte, Ele vai fazer a parte dele também. E que a gente não pode desanimar nessas dificuldades que a gente tem. A gente não pode parar. E Jesus não parou, né? Tanta dificuldade que Ele teve no momento da vida pública dele para trazer o reino de Deus, o anúncio para todos e nenhuma dificuldade parou Ele. Então, assim, eu penso que também é cada um de nós. A gente tem que perseverar. Exato. Desafio sempre acontece sempre a vai todo ter, momento. Sempre exatamente. vai ter as coisas. Claro que todos nós temos seu desafio, pessoas aí, nossos ouvintes têm seus desafios dia a dia, têm suas coisas dia a dia, tem aquela forma de falar, hoje eu não quero ir para a igreja, tem aquela forma, eu não quero isso, não vou falar questão da preguiça, mas é o desafio de você vir. Às vezes, né? Já em boa ideia, você colocou essa questão do cansaço, e muitas vezes também esse cansaço nós temos aqui um árduo, né? Nós temos um trabalho árduo de nós trabalhamos 40, 50, 80 horas na semana e para ainda chegar a um tempo, num domingo, que é o dia do descanso, muitas vezes as pessoas ainda falam assim, não vou na igreja não. E muitas vezes isso acontece, esse é um desafio também que a comunidade tem enfrentado muitas das vezes. E mesmo assim com o desafio eu vejo que a nossa comunidade, ela cresceu. Sim. Ela cresceu. Ela cresceu por causa que cada um de nós e ainda por causa que, pela mão de Deus, que mais uma vez nos levou a estar naquele encontro, apesar que tantas coisas. Nesses desafios, acredito também que tudo, quando nós fomos trocando de sacerdote, houve esses desafios. E o que você viu nessas trocas? Quais desafios que vieram na tua mente naqueles períodos? Era mais um recomeço mesmo. A gente estava acostumado com os defeitos, com as boas qualidades, as ruins e as exigências, as manias, aí vamos trocar de novo. Aí vai uma adaptação inteira, né? E às vezes tem muitas pessoas também, se nós estamos aqui na igreja, eu não estou aqui. Claro que é maravilhoso quando nós temos um sacerdote bom, né? Colocar agora, nós temos a bênção de ter um sacerdote maravilhoso que é o Padre Kleber. Mas nós não estamos aqui servindo a comunidade por causa de padre, né? Nós estamos servindo a igreja e a gente precisa se manter fiel aí até o fim. Então, assim, às vezes outras pessoas não, o padre tal saiu, eu vou atrás dele, padre tal foi pro Brasil, eu não vou ouvir mais. Então, acho que passou por isso daí, mas isso também mostra a fé daqueles que realmente estão no barco aí pro que der e vier, né? Então isso ensina muito a gente também, e ensina a gente a se adaptar, ensina que nada dura para sempre, nós não duramos para sempre, aquele padre que está à frente da nossa comunidade não dura para sempre, por mais que eu goste dele, né? Mas eu tenho que estar com o coração aberto e pronto para poder adaptar as situações que vão vindo pela frente. E isso a gente só vai crescendo. Exatamente. A gente só vai crescendo, a gente só vai aumentando ainda. E aumentando mais ainda, acredito muito também do apoio daquelas pessoas que sempre estão conosco em todas as nossas atividades, a nossa igreja. E como você mesmo disse, logo no início, que o teu esposo, quando estava ele sozinho, ele foi o primeiro a vir para a igreja. Sim. Naquele período. E hoje, como estamos? Estamos, assim, bem. Ele participa das missas, né? Não tem participado muito de outros eventos, de outras pastorais da comunidade. Homem é mais difícil de fazer para a igreja, né? Mas, assim, a principal ele tem. Eu sou muito grata a Deus por isso, que é um homem de Deus, um homem temente, muito católico. E ajuda, né? Me ajuda e nós juntos a criar os nossos filhos ali, né? Na igreja, amando a igreja católica também e tendo a igreja católica como mãe. E o apoio, principalmente, porque a gente não consegue fazer um trabalho se você não tem o apoio dentro de casa.
Então ele sempre me apoiou, e às vezes quando eu penso, eu vou largar porque é muito, ele não faz isso. Então esse apoio dele, esse incentivo em muitos momentos foi sempre fundamental. Claro, meus filhos também têm muita alegria e muito orgulho de participar do movimento, e assim, uma certeza, é engraçado que é uma certeza muito grande de que na minha oração, assim, eles têm uma confiança muito grande nessa oração de mãe. Então eu acho isso muito bonito, mesmo que elas não sejam tão assíduas na igreja, mas elas têm essa certeza. Parece que a minha oração dá a elas respaldo, sabe, segurança. E claro que sempre nesse caminhar todo eu sempre procuro ter a prudência de saber que a primeira missão é na minha casa, na minha família. Então sempre para poder abraçar um serviço, eu larguei o outro. E eu não gosto de acumular, porque senão você deixa a sua casa para lá, e isso não é o que Deus pede da gente, né? Eu sou esposa e a primeira missão é a minha casa, é o meu marido, é os meus filhos. Então eu sempre procurei ter esse bom senso, né? De não estar vários dias da semana saindo de casa para várias reuniões. Claro que às vezes a gente tem mais atividades que requerem mais a gente, né? Mas eu tô falando assim, regularmente, sempre procurando respeitar esse limite, entendendo que o meu primeiro trabalho e a minha primeira prioridade é a minha casa. Vamos falando em família, como é compreender família, imigrante em outro, como diz, neste país? Como é compreender a família? O que é, vamos dizer, família dentro daqui nos Estados Unidos, nesse período que nós estamos passando, durante 18 anos da tua presença aqui neste país, 18 anos também com a tua família, e como é viver família? É um desafio para mim, no sentido de que você também vem com eles com uma cultura nova, porque a escola, os relacionamentos trazem um jeito diferente para eles. E eu não sei se, porque desde o início, mesmo apesar do contato muito grande que os meus filhos têm com a minha família, sempre tive a bênção dos meus familiares estarem sempre vindo me visitar, mas eles abraçaram a cultura americana, são muito americanizados. Então, essa cultura que você às vezes tem que aprender a conviver dentro da sua casa. E de uma certa forma respeitar também, porque você coloca eles dentro, né, de um ambiente e eles têm que se adaptar àquele ambiente que eles vivem, a seguir as normas ali, aos costumes e tudo. Então, e ao mesmo tempo não deixar morrer a nossa cultura e os nossos costumes dentro deles. E começa até por coisa boba, que é a língua. É que se a gente não for firme em casa, eles só vão falar inglês. Eu lembro das minhas querendo falar inglês, falando português, e aquela confusão. Tinha hora que elas ficavam bravas, porque já era difícil para elas. O inglês era a primeira língua, o português já tinha que pensar para falar. E é assim até hoje. Mas é esse desafio de respeitar o novo, mas sem deixar também morrer as nossas coisas, né? A nossa cultura e a nossa religião, a nossa fé dentro da vida deles. Sim. O que me fez lembrar agora foi na seguinte forma. Eu acho que a primeira vez que eu conheci os teus pais, se eu não estiver equivocado, foi uns 10 anos atrás, se eu não estiver equivocado. E isso me veio agora atualmente a questão da tua mãe dizendo da seguinte forma: minha filha, estou indo porque estou indo orar por você. Quando a gente escuta isto, o que nos leva, o que nos chama, o que nos mostra para nós? Eu sei, como você mesmo diz, aquela reação, assim, peraí, eu já tenho uma certa idade, minha mãe ainda precisa orar por mim nessa questão? E aí, hoje você também, não questão do movimento, mas você também rezando para tuas filhas. E aí, aqueles laços da mãe rezando aqueles tempos atrás por você, e hoje você era aqui. Acho que
você ter uma mãe que ora por você, né, uma intercessora. A mãe tem uma autoridade espiritual muito grande na vida dos filhos, e às vezes a gente não assume essa autoridade, né? Numa casa, a primeira autoridade é do homem, depois da mulher, e nós temos essa autoridade mesmo na vida deles, e às vezes a gente assume essa autoridade em tantas coisas e não assume no campo espiritual. Então, quando uma mãe se coloca de joelho, a gente movimenta mesmo o céu, né? É como se o próprio filho estivesse rezando quando a gente reza por um filho. Então, eu sei que a intercessão da minha mãe na minha vida é fundamental para alcançar as coisas, né, que hoje a gente tem. Não estou falando de material, mas assim espiritualmente também. E eu sei que a minha intercessão também é fundamental na vida das minhas filhas, e que no momento certo, aquilo que a gente espera colher de vitória, a gente vai colher. Então a gente vê assim um ciclo, né? Eu espero que elas também no futuro estejam confiando a Deus a vida dos filhos delas. Exatamente. Poderia resumir um pouquinho mais sobre essa oração das mães? Como que este poder que Deus deu à mãe de poder rezar pelo filho, rezar pela filha, para que, claro, para que nossos ouvintes possam compreender um pouquinho mais sobre esse carisma do movimento. Sim, nós temos, né, o movimento tem a padroeira e a copadroeira. Eu vou falar isso só para dar o exemplo, né, dessa oração pelos filhos. A nossa padroeira é Nossa Senhora de La Salete, né, a aparição de Nossa Senhora de La Salete. E ela apareceu em Salete chorando pelos pecados dos filhos. Ela dizia na aparição dela que se os filhos não se convertessem, que ela não sabia até quando que ela poderia mais segurar a mão de Deus sobre eles. Então, ela chorava por todos os filhos. E assim como nós no movimento, quando a gente está ali no grupo, seja com 4 mães ou um grupo grande como tem no Brasil, com 50, 100 mães, a gente está ali rezando uma pelos filhos das outras. E aí a gente tem a nossa copadroeira, que é Santa Mônica. Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho, pela conversão dele, um filho completamente pagão, por 30 anos, e Deus deu a bênção, né, dela, da conversão do filho. Então a gente reza, eu estou ali rezando pelo meu filho, pelos meus filhos, e estou rezando por todos os outros filhos também, né? Às vezes por momentos quando a gente coloca muitos filhos que às vezes também não tem uma mãe que ora por ele. E a nossa oração tem poder diante de Deus, né? A oração de uma mãe, ela movimenta o céu. A gente lembra daquela passagem da vida de Santa Mônica, onde ela entrou numa igreja e chorava copiosamente, né, pelos caminhos que Santo Agostinho andava, preocupada. E aí o bispo chega para ela e fala para ela, né, Mônica, não se preocupe, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Então assim Deus escuta a nossa oração, né, e vê as nossas lágrimas, e também fala, olha mãe, não se preocupa, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas, um filho de tantas orações. E a gente precisa acreditar mais nisso. Se a gente acreditasse mais nisso, a gente veria mais milagres dentro das nossas famílias. Exatamente. Isso aí, mãe, reze pelos teus filhos. Mãe, clama a Deus pelos teus filhos. Mãe, reza por nós. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja Emissão pelo Mundo, aqui pela sua web Rádio Amparo. Já. Pela minha oração, pela intercessão que me uni a ti, eu consegui enxergar a dor do teu filho, que meu pecado aprisionava. Seus braços cruzados esperam conversões, tua prece muda os corações. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós.
Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Amados, voltamos, sejam vocês bem-vindos. Mais uma vez, agradeço a você, querido, por você abrir aí a porta da tua casa para nós podermos adentrarmos e assim continuarmos esse nosso grande bate-papo hoje, que nós possamos também levar um pouquinho sobre esse movimento das mães que oram pelos filhos aí dentro da tua casa, juntamente com a tua família, para que você também possa abraçar, não vou dizer essa causa, mas este momento onde que Deus queira colocar de novo a tua família unida, colocar de novo pai, mãe, orar pelo teu filho, filho, olhar pelos teus pais e assim por diante. Mozarene, voltando à questão sobre esse teu movimento, que hoje, como você acabou de dizer para nós, que você é coordenadora geral aqui dentro dos Estados Unidos, sobre todo esse movimento, como também está sendo o impacto espiritual para você com tudo isso acontecendo hoje em dia? Bem, sempre em qualquer serviço que a gente vai fazer na igreja, né, a gente precisa primeiro se formar, a gente precisa primeiro aprender, que é pra gente poder passar qualquer coisa, né? Então, eu digo que Deus, ele sempre me fisgou pro serviço dele desde muito cedo, porque ele sabia que eu precisava estar sempre muito perto dele, né? Então, é um crescimento sempre, porque o movimento, ele tá em crescimento, em evolução, em crescimento, e a gente vai também crescendo espiritualmente junto, né? O movimento tem muita preocupação, não só na parte, claro, principalmente na parte de levar as mães a orar mais, mas também de formar essas mães na fé, de ensinar essas mães as coisas da igreja, né? Desde ter familiaridade com a leitura da palavra, com a Lexio Divina, um dos principais pilares do movimento Carisma é a leitura orante da palavra, né? Então a gente vai aprendendo a ter essa intimidade com a palavra, vai levando as mães a ter esse encontro também, e as formações que dentro dos encontros a gente tem, de temas sempre diferentes, relacionados, né, com o momento litúrgico. A gente tem as formações bíblicas, as formações que a gente chama do caminho de santidade, que é o caminho espiritual que a gente percorre dentro do movimento. Então isso tudo traz um crescimento muito grande pra gente, né? Não só para, né, eu estou na coordenação do movimento, mas tem as meninas coordenadoras de estado, coordenadoras de grupos, os diferentes serviços que o movimento tem, e até aquelas mães que participam também dos encontros. Então o movimento, ele vem trazer muito isso, uma formação, formar mães que sejam educadas e que conheçam a sua fé, porque eu conhecendo a minha fé, tendo intimidade com a minha fé, a mãe que tem intimidade com a fé, quando ela chegar em casa e ela muitas vezes ouvir do filho dela questionamentos, que a gente sabe, né, que os filhos, quando eles vão para a escola, principalmente quando eles vão para a faculdade, eles são bombardeados de ideologias, na maioria esmagadora delas, contra a nossa fé católica. Então, se essas mães, se eu não estou formada na minha fé e eu sei defender a nossa fé para os meus filhos, né, o que vai acontecer? Né? Eles vão perder a fé. Então a gente percebe muito isso no movimento, é uma beleza muito grande. A mãe chega, né, usando ali, Deus usa como isca, eu vou orar pelo meu filho, que meu filho está precisando, está rebelde, né, ou às vezes está passando por um momento ali no caminho de droga, exagerando na bebida e tal, problema na família do filho, e aí essa mãe chega e ela tem o encontro dela com Deus, ela vai mudando, e a partir da mudança do comportamento dela, a gente vê uma mudança na família também, né? E principalmente essa mãe com segurança na fé que ela serve. E isso é uma coisa que também é muito importante para mim, é como que passar por esse aprendizado, porque a nossa fé é tão rica, que eu não posso dizer hoje, né? Nós não podemos dizer hoje, eu não preciso de formação, eu não preciso estudar catequese, eu não preciso estudar a Bíblia, que eu já sei de tudo. Não.
cada momento é uma descoberta nova. Então, ter essa renovação sempre é muito importante para que a gente não desanime na fé e não caia. Exato. A intimidade com o Senhor não é agora, é todo momento, cada segundo é uma nova intimidade, porque o Senhor vai tocar em nosso coração e vai falar algo diferente do que apareceu na nossa vida. Exato. E algo que vai desbloqueando. Eu acredito que é muitas vezes isso que está acontecendo com vocês nesses ensinamentos, vocês conseguem desbloquear aquilo que está desbloqueado nas mães e elas voltam de novo a respirar, esse desejo de poder ter força de lutar para que os filhos pudessem ter novas vidas, nova força, sair da dificuldade que está acontecendo, mas também elas olham para dentro dela mesma e vê as próprias dificuldades com a forma de poder então se ajudar e sair dali. É uma forma de dizer, é uma forma de bater na porta e falar: por favor, me ajude, estou querendo a tua ajuda. Esse movimento tem crescido muito, muito mesmo com a questão disso. E com esse novo, o que está acontecendo dentro do movimento, o que você está vendo na realidade do povo brasileiro que mora como imigrante hoje em todas as comunidades que você tem participando, mas principalmente na nossa comunidade, essa realidade do povo brasileiro, do imigrante dentro da nossa comunidade, ou vamos falar também um pouquinho pro lado de fora. O que você viu desse movimento trabalhando dentro dessas mães? Bem, a gente percebe que muitas mães que participam, a maioria dos grupos são mães que não participam em outras coisas na comunidade. Então, a gente tem grupos que acontecem em comunidades, né, diferentes. Aqui em Massachusetts mesmo, nós temos mais ou menos 20 grupos de mães espalhados, né? Então é um bom número nas comunidades brasileiras. Então tem grupos que acontecem, por exemplo, no momento da catequese. As mães deixam os filhos na catequese, antes ficavam ali no estacionamento, matando tempo. Hoje elas participam ali. E essas mães, principalmente aquelas que não participam em nada da igreja, quando elas são formadas ali dentro do movimento, é também mão de obra para a própria igreja, para servir na comunidade, servir como catequista, servir nas diferentes pastorais, né? Então o movimento tem essa preocupação a Ângela usa muito esse termo, é formar mão de obra para a igreja, para que elas possam estar prontas também para servir, entendeu? E aqui a gente também percebe que a importância da gente se reunir como mães, porque a vida da mãe imigrante tem muitos desafios, né? Você não tem a sua família para poder dividir as suas angústias, você não tem a maioria delas uma irmã, né, a mãe perto para desabafar alguém. Então no momento que a gente se encontra e reza junta e coloca as nossas intenções e conversa ali antes, depois do encontro, a gente vê que é importante essa coisa da acolhida, do reconhecimento. Olha, ela passou pelo mesmo problema que eu estou passando e hoje uma não está bem, a gente vai rezar por você. Então encontrar essa acolhida de novo, né? Encontrar a acolhida da igreja, mesmo estando aqui num país diferente. Então a gente percebe muito isso, que para essas mães é acolhida, é apoio, né, é aconchego ali nas dificuldades, nos desafios do que é ser uma mãe imigrante. Sim, a mãe imigrante. Quando a gente fala esse título, colocamos mãe imigrante, o que muitas vezes possa gerar dentro de nós? Por exemplo, aqui na nossa comunidade nós temos 4 línguas. Falamos 4 línguas dentro da nossa própria comunidade. No Brasil, acredito que fala somente, muitas vezes fala uma língua, somente o português, a maioria das vezes, mas às vezes tem algumas outras comunidades, mas elas são individuais. Elas não são múltiplas, não são cheias. É diferente essa realidade, e até quando a gente vai explicar, e o movimento ele é muito estruturado no Brasil, e a gente está estruturando também aqui. E a Ângela sempre vem, mas as meninas eu vejo lá no Brasil têm muita dificuldade de entender essa realidade. Como que aqui, né, vamos pôr a nossa paróquia, nós temos o nosso pároco, que é americano, e na maioria das vezes é americano, e ali a gente coexiste
com as diferentes culturas, né? Exato. Nós temos aqui os hispanos, os haitianos, temos nós brasileiros e os americanos, dividindo o mesmo espaço, as mesmas salas, né? A mesma igreja. Nós temos a bênção de ter o nosso vigário, né? O nosso padre brasileiro, o Padre Kleber, que cuida da nossa comunidade. E como é bom ter um padre brasileiro. E temos o senhor, um diácono também. Mas a gente divide essa realidade com essas diferentes etnias, né? E aí é o choque cultural, é tudo, né? E é uma realidade que a gente tem aqui que eles não se vive isso lá no Brasil, né? Exato. Isso também, é claro, né? Isso sempre faz também nós crescermos. E isso também ensina também o movimento a crescer e nessas outras partes para poder também ele se amadurecer, se estruturar e estar bem melhor em todas as situações. E como que é em questão do movimento em si? Ele faz, como você mesmo disse, a respeito de informações e tudo, mas é sempre realizado, existe uma formação universal, existe uma formação onde que se tem um dia, exemplo, aquele dia aqui nos Estados Unidos vai ser a formação e chama todas as comunidades que pertencem ao movimento para vir para esse dia de formação, que fala esse encontro, muitas vezes a gente fala encontrão, né? Que tem esse encontro nacional, vamos falar assim, encontro nacional das mães que eu filho aqui nos Estados Unidos. Tem esse encontro e realiza esse encontro também dentro para ver como está trabalhando cada uma das comunidades? Sim, nós temos hoje o movimento está presente aqui em Massachusetts, em Connecticut, em New Hampshire, em Nova York, na Flórida, Califórnia. Então, quer dizer, são grupos que normalmente se reúnem uma vez por semana, né? Como aqui na nossa comunidade, a gente se reúne todas as quintas-feiras. Então, nós temos, o movimento tem a programação e a gente tem a comunicação toda ali pelo grupo do WhatsApp, então a gente tem um calendário das formações. E então, normalmente agora a gente está com todos os grupos, seja do Brasil, daqui, a gente está ali vivendo o encontro, a mesma coisa. E fazendo, seguindo aquele calendário, né, das formações da mesma forma. E uma vez por ano, aqui nos Estados Unidos, a nossa fundadora, Angela Abdo, ela vem. Esse ano agora ela veio em abril. Agora, no ano que vem, ela retorna final de março, princípio de abril. E aí a gente tem um encontro estadual de Massachusetts, Connecticut e da Flórida também. E aí na Tati, aí também durante o caminho, a gente sai visitando outros estados e outras comunidades. Então, nesses encontros, a gente tem a oportunidade de reunir as mães, de ouvir direto da nossa fundadora, né, e tudo. Então, momentos que a gente se reúne para poder aprofundar mais, né, a nossa fé dentro da igreja e dentro do movimento. E você tá vendo eu sei que falamos, Gurinha, mesmo essa parte, mas voltando um pouquinho sobre a questão das mães, esse desafio das mães está orando, esse desafio das mães que estão voltando de novo a ser a fé, nesse sentimento, o que está acontecendo? Por que esses casais muitas vezes estão se desfazendo? E quando a mãe começa a buscar na oração, elas fazem um renovo e essas famílias são reestruturadas. O que muitas vezes, acredito que você já viu esse acontecimento, ou de repente alguns testemunhos, mas eu estou colocando a questão aqui por causa que muitas dessas famílias vêm como segunda união. E essas mães querem de novo se reestabilizar, querem de novo estar de novo cheio deste amor de Cristo. E muitas dessas ficam desiludidas que numa forma que não pudessem se encontrar de fato para que pudesse ver o acontecimento na família. E muitas dessas perdem um pouquinho da fé de não encontrar Cristo ou de não encontrar realmente o que está necessário nessa forma. E com toda essa questão do que veio nesse período, essas mães, elas mostram-se uma pequena dificuldade de compreender
você mesmo disse, a guria mesmo, que vocês têm essa formação de ensinando essas mães, de educando elas neste momento delas poder compreender o que está passando com ela. Como que este trabalho que vocês fazem? Só quero para que nossos irmãos, nossas mães possam compreender um pouquinho deste trabalho que vocês estão fazendo para ajudar essas mães a de novo se encontrar com Cristo. Basicamente procura fazê-las terem um crescimento dentro da fé, né? Não é só o rezar por rezar, mas é o comprometimento com a fé. E muitas vezes elas vêm buscando solução para os problemas de casa, e com o tempo elas vão percebendo que às vezes, se eu não estou conseguindo modificar uma situação com comportamento meu, às vezes está na hora de eu mudar de comportamento, né? Então, entre às vezes de ser aquela mãe que amaldiçoa, que reclama o tempo todo e que essa casa não tem jeito, é aquela mãe que ela vai aprendendo mais a silenciar, a entregar mais para Deus, a ser mais paciente, a ser mais amorosa. Então eu acho que é muito por aí, porque a fé vai dando essa prudência na gente, né? Quando a gente vai se deixando encontrar pelo amor de Deus e crescendo nele, a gente já não explode mais, né? Em qualquer situação. A gente, se tem um temperamento forte, a gente tenta segurar, porque a fé nos molda. Então eu acho que é muito disso, assim, é trazer essa transformação realmente para o coração, e através, muitas vezes, de curas de feridas. A gente tem uma parte, nesse ano a gente está vivendo, que a gente chama de ano da reconciliação, onde a gente está mergulhando muito nos diferentes aspectos da reconciliação, como é importante eu me reconciliar com Deus, me reconciliar comigo mesma, das mágoas que eu carrego comigo, das culpas, me reconciliar com a minha família, me reconciliar com a natureza. Então tudo isso vai transformando o coração e vai fazendo essa mãe agir de maneira diferente. Aí de repente aquela família percebe, opa, a mamãe está diferente, né? Minha esposa está diferente e tudo, e também passa a agir de forma diferente. Então a gente percebe muito isso acontecendo com as mães, né? Dentro do movimento. É muito rico, muito lindo ver este toque de Deus no coração da mãe. Eu lembro simplesmente de uma parte onde que uma mãe, ela estava tão desesperada uma vez, ela chegou tão desesperada, e ela clamando, falou assim, por favor me ajude. Eu falei assim, o que aconteceu, minha jovem? O que eu posso te ajudar? Ela simplesmente falou assim, meu filho está ali caído, tem como você só me ajudar a colocar ele no carro? Eu falei, tem. Cheguei lá ajudando essa mãe, e ela chorando. Eu falei, não chora não, vamos lhe ajudar. Na hora que pegamos, ele estava todo ferido. Não falo da questão da pele, está toda machucada, arranhada, cortada, ou mesmo que esteja, mas você vê a dor. A dor. E essa dor mostra um outro aspecto. Nós, como que muitas vezes pensamos que nós nunca possamos ver isso acontecer nos nossos olhos, na nossa frente. A gente nunca imagina que isso possa acontecer comigo, com vocês amigos. Nunca pensamos que isso possa acontecer com a pessoa que está ao nosso lado. Isso nos dá um choque. Isso nos mostra como ainda nós somos pequenos e incompreensíveis do amor de Deus. Mesmo com essa mãe, ela chorando, é simplesmente isso. Simplesmente eu gostaria que me ajudasse a pegar ele do chão, colocasse dentro do carro. Mais nada. Ela não pediu outra coisa sem ser disso. Mas nessa parte eu vi a grandiosa fé dessa mãe, que ela não simplesmente estava vendo o filho, mas ela estava vendo dentro de si essa nova criatura de Deus que foi levantada. E mostrou para mim, um outro meio de ver as pessoas ao nosso lado. E acredito que assim também o movimento tem feito. Está mostrando para as pessoas verem ao outro lado
da mãe, o outro lado do pai, o outro lado do filho, todo esse carisma, em tudo isso, o que você viu de fato este movimento acontecendo? Vou falar como exemplo dentro de você mesmo, dentro da tua casa, dentro das pessoas que estão ao teu redor. Como uma forma, vou falar como não é como um testemunho, mas como forma de ver este movimento também dentro da tua própria casa. A família da gente não é perfeita, né? E às vezes as pessoas veem assim, participa da igreja, a família dela é perfeita. Os filhos dela devem ser exemplo, e é longe disso, né? Meus filhos não são de participar muito da igreja, tem fé neles, né? Eu fico feliz a gente ter conseguido colocar essa fé, mas não são participantes da igreja da maneira como eu gostaria que fosse, mas a história não é minha, é a história deles. Mas a gente também aprende que Deus pode tudo, que toda a realidade Deus pode mudar. E enquanto a gente tem um sopro, a gente vai rezar, né, para que isso aconteça. Então isso a gente aprende muito, de que Deus pode tudo. E a gente levar essa certeza, esse cuidado, essa certeza de que Deus cuida da vida da gente, mesmo quando as coisas não vão da maneira quando a gente planejou, que gostaria que fosse, é a certeza de que Deus está cuidando, de que Ele sabe o melhor e que na hora certa, o impossível, nem se for impossível, Ele vai acontecer, porque é capaz de tudo, né? Quando a gente reza o texto pelos filhos, que fala, né, Deus mantenha meus filhos de pé, e é isso que a gente pede, para que eles possam estar de pé diante de todas as situações. E no final, quando a gente vai terminar de rezar o texto, a gente fala e proclama 3 vezes: Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E a gente vai aprendendo que Deus pode tudo, pode mudar qualquer situação. E essa fé realmente move a gente e é capaz de transformar qualquer situação. Se meu milagre não chegou hoje, ele vai chegar amanhã. E enquanto ele não chega, eu vou sendo fiel a Deus, né? Exatamente. É isso aí, meus queridos. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo. Assim, não perca a fé. Continue conosco. Daqui a pouquinho já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo. Aqui, pela nossa web rádio Amparo. Já voltamos. Aumente o volume. Web Rádio Amparo. A missão é todo dia, a missão é alegria, mas as provações às vezes vêm. Meio a tribulações, vou levando dia a dia na palavra do Deus Criador. Não importa onde eu esteja, lá na rua ou na igreja, sou chamada a anunciar mais e mais testemunha. Minha missão é ser missionária, levar amor aonde eu vou. A missão dada é missão cumprida. Se não for por amor, eu nem vou. Minha missão é ser missionária, levar amor aonde eu vou. A missão dada é missão cumprida. Se não for por amor, eu nem vou. Eu nem vou. A missão é todo dia, a missão é alegria, mas as provações às vezes vêm. Meio a tribulações, vou levando dia a dia na palavra do Deus Criador. Não importa onde eu esteja, lá na rua ou na igreja, sou chamada a anunciar mais e mais testemunhas.
Gente, amigos, já voltamos. Estamos aqui de novo com a nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela sua web Rádio Amparo. Mozarene, durante esse período nosso que nós passamos aqui, sabemos que nós sentimos também bastante saudade do nosso Brasil. Muitas vezes nós queremos voltar de uma hora para outra, muitas vezes queremos largar tudo para retornar no Brasil, fazer o que muitas vezes nós temos esse grande desejo de retornar ao nosso país de origem. Mas muitos outros imigrantes já não têm esse desejo, já têm o desejo de permanecer aqui e construir de novo a sua nova residência neste país. E com esse período, o que você sentiu nesse translado seu como você mesmo acabou de dizer, Gúnia, mesmo, que você gostou de estar aqui, mas sente ainda aquele desejo de retornar à tua casa, retornar ao país de origem, para depois você voltar? Mais ou menos, tem essa dúvida ainda na sua mente? Tenho essa dúvida, mas hoje uma realidade também que é muito permanente é que depois de 18 anos aqui, os nossos filhos são muito mais americanos do que brasileiros. Então, já tem os seus relacionamentos com americanos. Então, mesmo se um dia a gente resolver voltar, provavelmente eles não vão voltar. E então, nosso coração, eu penso isso desde que eu pisei aqui, que parece que a partir do momento que você pisa numa terra estrangeira, você sempre vai ficar dividido. Nós temos saudades de coisas do Brasil aqui, e quando vai para o Brasil, sente falta de coisas daqui lá. É como se a gente pudesse juntar as duas realidades, né? Minha mãe falou uma vez, eu achei engraçado, lá é ruim, mas é bom, aqui é bom, mas é ruim. Então é uma mistura, assim. Então isso vai ser uma coisa permanente, porque os nossos filhos, não acredito que eles vão mudar daqui, sair daqui. Então, gostando ou não gostando, a nossa vida, pelo menos a metade dela, ela está hoje muito definida a ser aqui por um tempo, entendeu? Talvez passando um tempo lá, um tempo aqui, mas eu sou muito feliz com esse país que nos acolheu, nos acolhe, né? Onde a gente já falou, né? Tem a bênção do trabalho, a bênção de viver, é uma coisa, eu não sei se eu saberia viver sem a minha igreja. Então, você poder ter isso aqui é uma coisa muito importante também. Então eu sou bem feliz aqui, tirando a falta e a saudade que eu sinto da família, dos meus pais principalmente, da minha irmã, dos meus sobrinhos, mas eu sou muito feliz aqui. Muito lindo, muito lindo. Isso é muito rico, faz nós termos mais esperança, mais vontade de lutar, uma vontade também de desejar que eles também conquistem as mesmas coisas que nós estamos conquistando. E com tudo isso, você então trabalhando na nossa comunidade, trabalhando com tudo, e você foi crescendo juntamente com a nossa comunidade durante todo esse período. E que você foi vendo a nossa comunidade crescendo? Qual foi as suas experiências do início até chegando hoje, mais ou menos? Foram várias fases, né? Nossa, Deus sabe disso, passou por elas também. Como a gente já passou muitas fases, muito perrengue, né? Mas são nas provações, as dificuldades que se prova um povo, né? Que se forja um povo. Então, a gente vê nesse muito tempo padres que vieram, que foram, que nos ensinaram muito, irmãos porque a nossa comunidade, ela é muito, eu acredito que não é como uma comunidade no Brasil, uma paróquia no Brasil, que é sempre formada mais ou menos das mesmas pessoas, das mesmas famílias, né? Porque todo mundo mora ali e tudo. Aqui, como é um lugar de imigrantes, as pessoas às vezes estão aqui, voltam para o Brasil, outras hoje moram aqui, daqui a pouco estão morando em outra cidade, então tem essa rotatividade, mas também tem muita gente que está aqui, como eu, como o senhor, as nossas famílias, desde o início, né, de muito tempo. Então, assim, a gente pôde crescer. Eu lembro muito da fase que a gente alugava aqui para poder ter as nossas celebrações aqui do lado, para poder, do prédio, para ter a nossa catequese, né? Até que quando nós fomos convidados a fazer parte ali da paróquia e mudamos para lá, aquela adaptação de convivência com os americanos que foi muito difícil no início. Exato, também. Como bom brasileiro,
brasileiros espaçosos que às vezes a gente é, né? E os americanos cheios de normas, de regras, tivemos que aprender e crescer assim. Passamos por várias coisas. Então, ver a comunidade caminhar na fé, crescer, e hoje é tão bonito ser parte realmente, né, da diocese, ser tão presente na vida da diocese aqui da nossa cidade, que é de Worcester, e ver o carinho sempre me deixa muito feliz, sempre me deixa que o nosso bispo daqui da nossa diocese, né, Dom Robert, tem com a nossa comunidade, com o nosso, não só com os brasileiros, mas com os imigrantes em geral, porque a gente percebe que a igreja americana aqui, a maioria dela, né, ela está muito fria, ela envelhecida, você não vê pessoas jovens quase participando, tirando algumas situações, algumas realidades diferentes, e o bispo mesmo fala para nós todo momento que nós, imigrantes, estamos trazendo vida, né, ao catolicismo, à diocese aqui de Worcester, e é muito bonito ter esse apoio, é muito gratificante, né? Exato, isso mais uma vez faz enriquecer a nossa igreja, vai enriquecer a nossa mãe, mas e ao mesmo tempo faz nós olharmos mais um pouquinho para frente, como nós mesmos vimos pessoas novas, pessoas antigas, pessoas que foram embora de uma hora para outra para o Brasil, pessoas que foram vários locais, e a igreja foram se renovando, a nossa comunidade foi renovando, não foi simplesmente aquela pessoas antigas, não, ela foi renovando, quando começou, desde o início que iniciou com 30 pessoas e hoje se encontra numa missa de 300, 400 pessoas no domingo, e sempre pessoas novas, sempre pessoas que vão chegando, igualzinho, quantos dias desse para trás, que acabou de chegar casais novos na nossa comunidade, e sempre tem esse trabalho, esse acolhimento em todas as partes, e nós vimos. Com todos estes acolhimentos, também chegou também dentro da nossa comunidade pastorais diferentes, pastorais novas, pastorais que fez também aumentasse mais ainda, vamos dizer, não vou falar responsabilidade, mas um pouquinho mais de como nós podemos também trabalhar com aquelas pessoas que estão dentro da comunidade. É muito bonito, desculpa te interromper, para eu não esquecer. Uma coisa que eu acho muito providente de Deus e bonito é como que a gente vê pessoas que chegam e que começam a participar, e muitas vezes pessoas que eu acho que vêm à igreja porque para encontrar, para buscar um acolhimento, um pouco de sentimento de casa, e às vezes pessoas que nem costumavam participar tanto da igreja no Brasil, mas que aqui passam a participar e passam a viver a fé, a encontrar a fé, tem o seu encontro com Jesus aqui, né? E a gente vê tanta gente que é batizada depois de adulto aqui, que é crismada, que estava naquela união, né, que não era casado e que vai casar, e que participa e que serve na igreja, e que no Brasil não vivia isso, e que Deus trouxe de lá do Brasil, né, às vezes uma situação de dificuldade, e chegou aqui, até que a gente tem tudo organizado, se passa por muito perrengue também, mas encontra o caminho da fé aqui, e eu acho que isso é o mais importante, né, principalmente para Deus, muito mais do que nos dar uma estabilidade financeira. É claro que Ele quer isso para nós como Pai, mas ver essas pessoas e cada um de nós vivendo a fé e encontrando Ele nessa realidade de imigrante, né? Então, que talvez estivesse lá no Brasil, não tinha sentido a necessidade de procurar e talvez não estaria, né, com a vida encaminhada na igreja como estão hoje. Verdade. Você colocou um ponto muito importante, que isso tem acontecido muito na nossa comunidade. Muitas pessoas que não faziam nada no Brasil hoje estão fazendo muita coisa dentro da nossa comunidade, e estão aprendendo e estão agradecendo ainda a Deus por... E quantas pessoas que nunca rezaram um terço e passou a rezar o texto, passou a fazer meditando tudo dentro da própria casa, né? E com todas essa forma, mas eu vou voltando à questão das nossas pastorais, que foram aumentando, sendo grandes,
E fala um pouquinho para nós sobre essa pastoral dentro da nossa comunidade, como ela então se iniciou esse movimento das mães que oram pelos filhos, no qual hoje você é coordenadora aqui dentro da nossa comunidade. Sim, o movimento ele não é uma pastoral, ele é um movimento, né? Então, foi uma história assim, minha primeiramente, né, com o movimento, e acho que tem por volta de mais ou menos, porque o movimento hoje tem 13 anos que o Carisma nasceu no coração, né, da filha da Ângela, a Ângela Abdo, que é a fundadora do movimento, ela é de Vitória também, da Mata da Praia, e 10 anos de reconhecimento do movimento pela CNBB. E agora a gente está tudo encaminhado para o reconhecimento do Vaticano, né, também como movimento oficial, não só da Igreja do Brasil, mas da Igreja Católica Universal. A gente está caminhando para isso e trabalhando muito nesse sentido. Mas eu trabalhava na época que servia na pastoral familiar, que depois da catequese eu fui para a pastoral familiar. Fui coordenadora da catequese e fui para a pastoral familiar. E aí eu via falar do movimento de mães que oram pelos filhos. E aí um dia eu liguei para minha mãe, e aí ela não estava em casa, depois ela me ligou, ela falou assim, eu não estava em casa porque eu estava na igreja, porque tem esse movimento que está aparecendo aí, lá na Mata da Praia, e a fundadora estava aqui na nossa igreja, lá na Bom Pastor, e eu fui lá encontrar, fui lá rezar. Eu falei, você foi, mãe? Ela falou assim, fui. Eu falei, você vai fazer o que lá? Rezar para quê? Ela falou assim, eu fui rezar para você, para sua irmã é mães que oram pelos filhos o movimento. Eu falei, tá, que interessante. E quando eu desliguei o telefone, eu pensei, gente, eu tenho 40 anos, 40 e poucas que eu tinha, e a minha mãe ainda sai de casa para ir pro movimento, para rezar para mim. Aí aquilo me deu um estalo assim, né? E daí eu fui conversando aqui, ali, tentando procurar saber mais do movimento. Só que eu tinha muito medo, porque eu já servia na pastoral familiar e sempre ajudando nas coisas, nos eventos e tudo. Eu falei, vou arrumar mais coisa para mim, deixa eu ficar quieta, isso vai sobrar para mim. E daí a gente, na época do Padre Adriano, meu querido Padre Adriano Natalino, ele era nosso padre aqui da nossa comunidade, e aí a gente começou a promover o encontro de mulheres em março, né? E tem uma prima do meu marido, a Terezinha Gobi, também lá de Campo Grande, que ela ficava mandando mensagem para mim, falando que a Ângela gostaria muito de vir aqui um dia pregar na nossa comunidade e tudo. E a Ângela, ela tem uma formação profissional em psicologia, em treinamento de gerenciamento, treinamento de pessoal. Ela trabalha com empresários e tudo. E aí ela falava, olha, a Ângela quer muito ir aí. E ela falava para a Ângela que eu queria muito que ela viesse aqui. Sabe, ela ficou no meio, mas eu nunca falei com ela que eu queria que a Ângela viesse aqui. E nem a Ângela nunca falou para ela que eu gostaria de vir aqui. Ela ficava no meio querendo arrumar a situação, já acho que o Espírito Santo já inspirando coisas nela, né? Aí daí, como a gente estava organizando o encontro das mulheres, eu achei que ela era uma boa opção para vir pregar para nós pela formação profissional dela. Cheguei para o Adriano, né? E já tinha conversado com ele algumas vezes. Ele, não, deixa para lá e tal. Até que uma hora, aquele jeitão dele, olha, então só vocês pararem de me perturbar, fala para essa mulher vir. Vamos trazer ela para ela poder pregar aqui, vamos ver, então vamos trazer ela. Então daí a gente acertou tudo para a Ângela poder vir e pregar no encontro de mulheres. Só que desde o momento que a gente começou a rodar a propagandazinha de que ela estava vindo, a gente começou a receber ligação de pessoas querendo que a gente visitasse a comunidade, levando o movimento de mães. Inicialmente ela não veio para isso. Então, desde também de que quando ela encontrou com o Padre Adriano conhecendo o carisma do movimento, se encantou logo de início. E ela ficou aqui, foi mais ou menos uma semana, e nessa semana a gente não parou, indo em várias comunidades, levando o movimento, abrindo já grupos, e foi aí que também o grupo aqui da nossa comunidade nasceu.
E aí o que eu temia aconteceu, porque precisava de alguém para poder assumir a coordenação. Ela olhou para mim e só falou bem assim: minha filha, é você, não tem outra pessoa, é você. Então o que eu tinha fugido muito tempo, que foi uns 2 anos fugindo dessa responsabilidade, não teve jeito, eu acho, era para mim, e foi assim que aconteceu. Então daí a gente começou aqui em Massachusetts e hoje a gente tem um movimento espalhado por vários estados aqui nos Estados Unidos. Olha só que lindo, né? Como que o Espírito Santo faz nos levar a nos encontrarmos em vários locais, né? Simplesmente a gente não sabia o que o destino, o que Deus queria para nós nessa terra. E Ele usa pessoas, Ele usa o que Ele precisar para poder fazer a vontade dEle acontecer. Exato, né? Exato. É isso que eu acho que a grande beleza que o nosso Deus faz conosco. Eu olho para simplesmente a minha parte, jamais pensava em ser diácono, e hoje como diácono, e acredito que você jamais pensava em ser uma coordenadora do movimento das mães que ora pelos filhos, e hoje a coordenadora das mães. Sim. É muito rico e muito lindo. Eu tinha medo de assumir a coordenação de um grupo, e depois, né, hoje sou coordenadora do movimento em todos os Estados Unidos. Então, né, Deus tem uma visão muito maior do que aquilo que a gente pensa ali no momento, né? E é uma coisa de você ter confiança de que você vai colocar os pés, Deus vai colocar o chão e que as coisas vão acontecer. E às vezes a gente não quer assumir, talvez pessoas que estão nos ouvindo têm medo de assumir trabalho na igreja, algum compromisso pastoral, porque acham: não estou preparado, eu não sei, né, não tenho preparação. Não, Deus, quando Ele escolhe, Ele prepara no caminho. É só a gente abrir o coração, né, e se colocar à disposição, a serviço que Ele nos prepara. Exatamente, é isso aí, queridos. Daqui a pouquinho voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos a apresentar Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação: Diácono Alex Garcia. E sim, amados, voltamos, mas infelizmente já estamos terminando. Nós queremos agradecer, amados, por você mais uma vez abrir as portas da tua casa. Agradecemos a cada um dos nossos amigos, ouvintes, nosso muito obrigado. E também agradecemos a Mozarene por ela ter esse tempinho conosco, passando aqui, poder falar um pouquinho de nós, sobre a vida dela, um pouquinho sobre o movimento das mães que oram pelos filhos. Mozarene, nosso muito obrigado por você participar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história de imigrante, de católica, de mãe que ora, né? E espero que esse momento de partilha possa ser construtivo para quem for nos escutar, né? E saber que todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os desafios. Às vezes a vida toma caminhos que a gente não espera que tome, mas a gente sempre tem que confiar que Deus sabe de todas as coisas. Se a gente confia a nossa vida a Ele, aos cuidados dEle, Ele vai correr, Ele vai, né, fazer com que tudo corra para melhor para nós, né? Para melhor. Exatamente. Mas para esse último detalhe, qual que é a mensagem que você poderia deixar para nós aqui pela Igreja Missão pelo Mundo? Acho que a gente, por mais que a gente caminhe por caminhos diferentes, por mais que a vida da gente às vezes tome rumos que a gente não espera, que a gente nunca esqueça de Deus, né? Que a gente nunca deixe de dar na vida da gente o espaço que é de Deus, o tempo que é de Deus, para que a gente, sendo fiel a Ele, Ele vai ser fiel a cada um de nós também, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso possa ser uma coisa que a gente carregue, que cada família possa carregar, né? Da vontade de servir ao Senhor, de ser fiel a Deus, de ser fiel a Jesus, de ser fiel à nossa igreja. Exato, essa linda mensagem que deixando para vocês, queridos amados, mas também eu faço aí um convite a vocês, mães, mesmo família,
venha participar da igreja, venha participar dos movimentos que a Igreja Católica Apostólica Romana tem feito e tem colocado para cada um de vocês, para cada um de nós. Venha participar. Vocês, mães, participam do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Busquem onde vocês se encontram, na sua cidade, na sua paróquia. Se não tiver na tua paróquia, entre em contato aqui conosco, que nós vamos assim também, para poder levar também esse movimento aí na tua casa, aí na tua paróquia, para que vocês também possam participar desse movimento que é tão rico, tão lindo, vendo como que a igreja cuida dos teus filhos, como a igreja deseja que teus filhos sejam santos, como é que a igreja deseja que os teus filhos vá para o caminho de Cristo e Cristo levar eles ao Pai. E assim, com o Pai, nós vamos pedir então nesse momento a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu empreendimento, sobre todas as coisas que Deus tem te entregado, todas as questões também dos teus filhos, as questões das tuas filhas, do teu esposo, do teu irmão, da tua irmã, da tua casa, mais uma vez, da tua família, e pedimos por intenção de Nossa Senhora de La Salete, que possa vir copiosamente derramar, pedindo a intenção de nossa mãe, para que Deus venha derramar sobre cada um de nós a bênção. E assim, por intenção de Nossa Senhora de La Salete, que Deus, em vossa infinita misericórdia, derrame a sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.